Bem-vindos ao canal. No mundo barulhento e constantemente conectado da vida moderna, preservar a privacidade tornou-se mais precioso do que nunca. Os filósofos estoicos clássicos acreditavam no poder da cautela e na sabedoria do silêncio. Eles entendiam que nem tudo o que pensamos ou experimentamos deve ser compartilhado com todo mundo. Nas palavras do filósofo Epicteto, só há um caminho para a felicidade: parar de nos preocuparmos com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Neste vídeo, exploraremos juntos 5 coisas que devemos sempre manter em privacidade para nos tornarmos verdadeiros estoicos. Esses são princípios clássicos que os filósofos estoicos transmitiram ao longo do tempo e que ainda têm valor para nós no século XXI, onde a privacidade se torna ainda mais preciosa na vida moderna. Antes de iniciarmos a nossa conversa, é importante falar sobre a gratidão. Um aspecto importante da nossa comunicação com os outros é como expressamos gratidão. É importante nunca transmitir que você não aprecia nada, pois a própria vida é um presente notável. Devemos aceitá-la com gratidão por cada momento que nos é concedido. Como disse uma vez o antigo filósofo Epicuro, um homem sábio é aquele que não se entristece pelas coisas que não tem, mas se alegra por aquelas que tem. Esta sabedoria eterna nos ensina a sempre reconhecer e apreciar as bênçãos da vida. A ingratidão pode se manifestar de muitas formas, tais como ignorar a bondade dos outros ou considerar nossos confortos diários como garantidos. Praticar a gratidão é uma forma de reconhecer as contribuições daqueles que contribuem para o nosso desenvolvimento. Dito isso, vamos ao assunto. Primeiro, não revele seus objetivos e sonhos. Você pode compartilhar com alguém de confiança seus sonhos, mas não revele os sonhos e objetivos da sua vida ao público. Muitas pessoas podem não entendê-lo e julgá-lo negativamente. Algumas pessoas podem chamá-lo de excêntrico, porque não veem oportunidades da maneira que você vê. Elas podem dizer que seus sonhos são inatingíveis, ou que tentaram algo semelhante e falharam. Isso pode minar sua confiança. Infelizmente, algumas pessoas tendem a projetar seus próprios fracassos nos outros, levando a efeitos psicológicos e emocionais negativos. É mais inteligente manter seu plano em segredo, porque as pessoas muitas vezes priorizam seu próprio desenvolvimento em vez de apoiar o de outra pessoa. Ambições sempre devem ser cautelosas e evitar compartilhar alguns aspectos de sua vida com qualquer pessoa que cruze seu caminho. Entre esses aspectos estão seus sonhos, algo que deve ser mantido em espaços privados e íntimos. Então, proteja e alimente seus sonhos com cuidado e só os compartilhe quando chegar a hora certa. Segundo, não fale mal de si mesmo. Um dos princípios fundamentais do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a força interior e a resiliência, é não falar negativamente de si mesmo. Isso significa que você nunca deve se envolver em conversas autodepreciativas, mesmo na privacidade de seus próprios pensamentos. Marco Aurélio, filósofo estoico e imperador romano, sabiamente aconselhou que não sejamos ouvidos reclamando, nem mesmo para nós mesmos. A razão por trás dessa diretriz estoica é proteger sua autoconfiança e bem-estar mental. Quando você constantemente se entrega a pensamentos como "eu sou péssimo nisso" ou "nunca vou melhorar", você está essencialmente destruindo sua autoestima. Essas autoavaliações negativas podem ter um efeito debilitante em sua motivação e impedir seu crescimento pessoal. Para seguir esse caminho estoico, é crucial estar atento ao seu diálogo interno. Em vez de se rebaixar, esforce-se para se lembrar do seu potencial e das suas capacidades. Diga a si mesmo que é capaz de alcançar isso, e se não for de imediato,
chegará lá eventualmente. Adotando essa mentalidade positiva e orientada para o crescimento, você reforçará sua autoconfiança e resiliência, alinhando-se com os princípios básicos do estoicismo. Terceiro, não se vanglorie do autoaperfeiçoamento. De acordo com Epicuro, um proeminente filósofo, ao nos esforçarmos para nos tornar melhores indivíduos, devemos fazê-lo com um sentido de humildade e discrição. Isso significa abster-se de proclamar em voz alta nossos esforços e realizações ao mundo. Em vez disso, devemos permitir que nossas ações sejam o verdadeiro testamento do nosso crescimento. Epicteto também enfatiza que o autoaperfeiçoamento deve ser uma jornada pessoal que empreendemos para nosso próprio benefício e não para aplausos ou reconhecimento de outros. Quando nos vangloriamos constantemente de nosso progresso, corremos o risco de diluir a sinceridade de nossas intenções. É como anunciar nossos objetivos antes de alcançá-los, o que pode inadvertidamente reduzir nossa motivação e comprometimento. Para Epicteto, as ações falam mais alto que as palavras. Isso significa que a verdadeira medida do nosso autoaperfeiçoamento não reside em declarações grandiosas que fazemos, mas nas mudanças tangíveis que manifestamos em nosso comportamento, caráter e mentalidade. O verdadeiro crescimento é demonstrado por meio de nossas ações, a maneira como tratamos os outros, a sabedoria que transmitimos e as virtudes que incorporamos. A principal conclusão é que o autoaperfeiçoamento deve ser um processo silencioso e uma busca constante. Quarto, não fale demais. Zenão, um antigo filósofo conhecido como o pai da filosofia estoica, deu conselhos atemporais que ainda têm grande significado no mundo acelerado e globalizado de hoje. Ele disse que temos 2 ouvidos e uma boca, por isso devemos ouvir mais do que dizemos. Este conselho simples, mas profundo, tem um significado abrangente, encorajando-nos a refletir sobre como nos comunicamos e interagimos com os outros. Em nossa era moderna, onde o ruído da atenção parece mais alto do que nunca, prestar atenção ao conselho de Zenão torna-se cada vez mais importante. Ouvir mais leva a relacionamentos mais fortes e a uma comunicação mais eficaz, seja em ambientes pessoais ou profissionais. Tornar-se um bom ouvinte pode melhorar os relacionamentos, promover a colaboração e construir confiança. Além disso, ouvir também oferece oportunidades de aprendizagem e crescimento. Então, da próxima vez que iniciar uma conversa, lembre-se do poder de ouvir, porque além de não se expor desnecessariamente, você descobrirá uma conexão profunda com os outros e um caminho para o crescimento pessoal e profissional. Quinto, mantenha sua privacidade, principalmente sobre sua vida financeira. Sua situação financeira, independentemente de você estar em uma situação financeiramente confortável ou enfrentando dificuldades, é aconselhável não compartilhar esses detalhes. Se você estiver em uma boa situação financeira, pode atrair pessoas com segundas intenções. Por outro lado, se suas finanças estiverem apertadas, algumas pessoas podem julgá-lo criticamente. Infelizmente, esta é a realidade do mundo em que vivemos. Por isso, é aconselhável manter-se discreto quando se trata de suas finanças. Deixe que os outros imaginem sua renda, enquanto você mantém a discrição. Gerenciar e expressar emoções com sabedoria em diferentes situações é crucial para a comunicação e relacionamentos eficazes. Você deve ser cauteloso ao compartilhar informações financeiras e manter o controle sobre o que você divulga a outras pessoas, inclusive em plataformas de mídia social. Isso não significa que você deva mentir ou ocultar aspectos importantes da sua vida, mas é importante considerar as consequências e o impacto potencial
da divulgação de detalhes sensíveis sobre seus relacionamentos e oportunidades. Ao estabelecer esses limites, você protege sua privacidade e mantém o poder de decisão de quando e com quem compartilhará informações confidenciais. Manter um comportamento calmo e confiante desempenha um papel importante nos relacionamentos pessoais. Bem, começamos falando de gratidão, então deixamos aqui um alerta. Reclamar da vida é um hábito que muitos de nós desenvolvemos sem perceber. Muitas vezes, usamos isso como uma forma de desabafar frustrações ou buscar empatia dos outros. No entanto, na realidade, reclamar raramente ajuda a melhorar a situação. Em vez disso, muitas vezes traz negatividade em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Muito pouco é necessário para ter uma vida feliz. Lembre-se, a força está dentro de você, na sua maneira de pensar. Em outras palavras, nossa felicidade depende em grande parte de nossa mentalidade e como escolhemos perceber e reagir ao mundo ao nosso redor. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com amigos e familiares que podem também se beneficiar. Ative o sininho para não perder novos conteúdos sobre temas que ampliam a compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. E se você ainda não é um inscrito do canal, eu também te peço que não deixe de se inscrever. Assim você me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Lembre-se, a força está dentro de você. E você é o autor da sua própria história. Pode escolher como enfrentar os desafios da vida. Cuide-se. Paz e bem sempre, e até o próximo vídeo.